O que eu pensava da versão de Sega Saturn através de boatos há muitos anos atrás era que essa versão tinha muito mais conteúdo que a versão de PS1. O que na realidade, o conteúdo adicional do Sega Saturn até pode ser legal, mas boa parte dele pode passar até despercebido dependendo de que for jogar. Isso sem contar os diversos problemas que essa versão traz consigo, ainda a péssima acessibilidade comparada à versão de PS1. Cara, não duvide nada, deve ter emulador de PS1 até pra geladeira. Mas esse não é o ponto que eu quero mostrar aqui. O foco é somente no conteúdo que essa versão traz. Siga meus passos e vamos nessa. E só lembrando, eu vou estar deixando alguns créditos na descrição, já que eu não consegui toda essa informação sozinho. Então se você quer saber em mais detalhes, principalmente os itens da versão de Sega Saturn, eu recomendo você dar uma olhada na descrição. A primeira coisa a destacar é que as versões japonesas desse jogo trazem um pequeno adicional ao terminar o jogo, contendo faixas de áudio de algumas pessoas que participaram no desenvolvimento do jogo, principalmente dos dubladores. Claro que isso está tudo em japonês, mas eu acho que rende um vídeo exclusivo. O que acontece aqui é que essas faixas eram só acessadas através do bibliotecário na versão japonesa de PS1. Mas na versão de Sega Saturn, esse conteúdo também estará no som de teste. E eu já peço no início que não liguem no meu inglês, porque eu vou começar a falar aqui nome de itens, nome de lugares, e vai começar a dar um probleminha. Acho importante já dizer os mapas. Os itens e inimigos novos se concentram nesses mapas. Nós temos a Underground Garden, que é basicamente um jardim subterrâneo, né? Que você tem acesso através da entrada do castelo após retornar ao início do jogo. Nessa área há uma sala de teletransporte, que caso você volte nesse mapa cedo demais, será necessário para voltar para o jogo. E nesse mapa também há um boss chamado Skeleton Leader. Além dos inimigos Gardener, que eu acho que é só uma tradução para jardineiro, né? Se eu não estiver errado. O Skeleton Brander, Skeleton Beast, Water Leaper, Venus Mantrap, Human Face Tree e uma gárgula de level 15. Nós temos como mapa também a Cursed Prison, que conecta a Underground Caverns, a Marble Gallery. Como é que se fala Marble Gallery, meu amigo? Irineu, você não sabe nem eu. Porém, há um portão que bloqueia o caminho, sendo possível passar só vindo da Underground Caverns. Lá você pode encontrar os novos inimigos: Will-O-Wisp, Spectre e uma gárgula de level 25. Também há os mesmos mapas no Castelo Reverso, chamados de Hell Garden, que há os inimigos Copper Armor, Skeleton Guardian e Ifrit, além da área Soul Prison, que tem os inimigos Rigid, Rat. É lamentável. E uma gárgula de level 35. Agora que eu já falei um pouco dos mapas, vamos aos itens. Temos o Alucard Spear com 28 pontos de ataque, que é uma lança de duas mãos que tem dois especiais diferentes. E você consegue na mesma sala da luta contra o Skeleton Leader, só que no Hell Garden. Uma faquinha chamada Astral Dodger, que tem um especial bem engraçado. Tem 12 pontos de ataque que você consegue na Cursed Prison. Temos a Double Blade Axe, que é um machado de duas mãos comum com 42 pontos de ataque. E você consegue das gárgulas do Cursed Prison. Há uma mudança na Dual Sword, onde equipar joias ao lado da espada terá um bônus de ataque considerável. De escudo nós temos a Woodland Shield, com 3 pontos de defesa. E você consegue dropando um inimigo chamado Venus Mantrap na Underground Garden. E esse escudo tem um especial que lança um raio verde. Como item inútil nós temos a Signet Pension Board, que você consegue em uma das tochas do Underground Garden. Como consumíveis nós temos o Delicious Meal, que recupera 75 pontos de HP e pode ser encontrado na Soul Prison. Smeely Rice, que é basicamente só um consumível venenoso e pode ser encontrado na Cursed Prison. Das capas nós temos a Glaring... Nossa! Das capas nós temos a Glaring Cloth, que entrega 6 pontos de com, além de imunidade a ataques das trevas. E pode ser encontrada na Underground Caverns. A capa Rainbow Mantle, que entrega 7 pontos de com, 4 pontos de defesa, e pode ser encontrado na Clock Tower. E é claro, o efeito legal dessa capa é que ela fica mudando de cor constantemente. Nada que um modder não consiga fazer na versão de PS1. Dos acessórios nós temos a Song Lyrics Card, que é necessária para a segunda fada cantar a música no Nocturne. E pode ser encontrada nas catacumbas. De relíquias temos a Godspeed Chalice, que são botas para o Alucard correr de forma parecida ao Richter e a Maria. E você conseguirá na mudança de castelo para o Castelo Reverso.
Vale ressaltar que também há uma mudança de localização dos familiares pelo castelo devido aos familiares Pixie e Nose Devil, mas isso também está presente na versão japonesa de PS1 e na versão de PSP, não é algo exclusivo da versão de Sega Saturn. Também há uma mudança na Wing Smash, tornando-a infinita. E como luta adicional, temos a luta contra a Maria antes de pegar o Holy Glasses, e essa luta também está presente na versão de PSP, mas de forma um pouco diferente. Para os personagens, nós temos uma tela de seleção de personagens não sendo necessário zerar o jogo, uma roupa secundária para o Richter e uma Maria exclusiva como personagem jogável, o que rende um vídeo só para mostrar suas habilidades e ensinar como fazê-las. E eu quase ia me esquecendo, também há novas entradas. Claro, isso foi tipo uma correção para aquele problema do Richter, né? Esqueci de comentar sobre a terceira mão no inventário, mas ela é só possível de ser usada para consumíveis, evitando de ter que entrar no inventário o tempo todo. Porém eu acredito que isso só seja uma adaptação por causa da demora de acesso ao inventário. E olha, se puxar o endereço dessa terceira mão na RAM, provavelmente é possível enfiar qualquer item aí, incluindo até espadas de 2 mãos. Com certeza eu farei esse teste. Em questão das músicas, há 9 faixas de áudio novas. Claro que algumas são remixes de outras, que são remixes de outras e bom... Mas entre elas, há uma nova música para o Master Librarian, a música de batalha contra a Maria, e por aí vai. É claro, há algumas outras mudanças do jogo, só que tipo assim, a maioria delas são mudanças adaptativas, eu diria, né, pro console, que tem arquitetura bem diferente. Se você percebeu que eu esqueci alguma coisa muito importante nessa lista, por favor, deixe nos comentários. Eu também já recomendo o vídeo dos pontos de vida de Richter e Maria, já que também há diferença presente entre a versão de PS1 e Sega Saturn nisso. Eu acredito que é isso, nos vemos por aí.